Minha melhor amiga gravou secretamente um encontro com meu namorado e me enviou vídeos para incriminá-lo por traição. Eu sempre fui a amiga burra, feia e gorda, e eu não mudaria isso por nada. No ensino médio, minha melhor amiga não só conseguia todos os caras que queria, mas todas as garotas também. Ela era simplesmente linda, cabelo loiro que parecia sempre no lugar, cheirava a Miss Dior, tinha uma bunda bonita. Então, quando eu e Jasmine íamos juntas para a biblioteca, e os caras só falavam comigo para tentar chegar nela, eu ficava feliz por ela. E quando o Snapchat dela estava cheio de snaps não abertos de caras gatos, enquanto o meu só tinha o time Snapchat minha mãe, eu ficava feliz por ela. Não porque ela não esfregasse na minha cara, ela esfregava. E não porque ela não se visse como melhor do que eu, ela absolutamente se via. Mas porque se eu tivesse que escolher uma de nós pra ser a amiga feia, eu me escolheria todas as vezes, porque embora Jasmine pudesse ser um pouco carente de atenção, no fundo eu sabia que ela tinha um coração mole. Então ela precisava que o mundo fosse mais gentil com ela do que comigo. Havia apenas uma coisa que me deixava triste. Eu sabia que ela dependeria excessivamente de sua aparência para sobreviver na vida. E quando o ensino médio acabou, minha teoria já estava provada, porque eu me formei com uma média altíssima, enquanto a única razão pela qual Jasmine não foi reprovada é porque o conselheiro pedagógico esquisito gostou dela e convenceu todos os professores a corrigirem suas provas com mais generosidade. Na verdade, fiquei surpresa quando ela passou o verão inteiro trabalhando, porque com a forma como o mundo a tratava, ganhar o próprio dinheiro era definitivamente algo opcional. Mas quando a visitei em seu trabalho, percebi que a versão dela de trabalhar era muito, muito diferente da minha. Ela foi contratada na boutique da moda do centro, onde a gerente olhou para ela e disse que ela seria perfeita para a imagem da marca. Enquanto isso, eu passei meu verão fazendo entrada de dados no escritório de contabilidade do amigo do meu pai, um trabalho entediante para o qual ninguém nunca me chamaria de perfeita. E quanto mais conversávamos, mais óbvio se tornava para mim que começamos a ver o mundo de maneiras muito, muito diferentes. Chegou a um ponto em que eu até tive que me distanciar dela e comecei a receber todas as atualizações sobre sua vida pelo Instagram, em vez de nossos usuais FaceTimes ou mensagens. Em apenas 6 meses, ela passou de 3.000 seguidores para 200.000, com suas sessões de comentários cheias de homens sedentos. Ela estava recebendo roupas de graça de marcas caras, sendo convidada para eventos de marcas, voando para o Coachella, mas eu sabia que a maioria de seus novos amigos provavelmente a estava usando para parecerem melhores, então eu sempre fazia questão de deixar comentários saudáveis em suas postagens, de enviar pacotes de presentes com coisas que eu sabia que ela amava em seu aniversário, porque eu sempre quis que ela soubesse que alguém lá fora, eu a amava por quem ela era, não apenas por sua fama. Sinceramente, pensei que nunca mais haveria, até que um dia, quando eu tinha 28 anos, eu era uma advogada bem-sucedida, tinha meu próprio lugar e um namorado que amava cada centímetro de mim incondicionalmente. E acho que todos os marcos me lembraram de quando me formei no ensino médio, porque um dia me vi procurando por Jasmine novamente. Eu principalmente só queria ver se ela tinha mudado e se poderíamos ser amigas, porque mesmo tendo conhecido pessoas novas incríveis, nada supera alguém do seu passado. Concordamos em nos encontrar na sorveteria de sempre, onde gastávamos nossa mesada durante o ensino médio, e quando a vi, precisei de todo o meu autocontrole para esconder o choque que senti, porque seu rosto estava cheio de botox, preenchimento labial, sem mencionar 1 quilo de maquiagem. Depois que passamos pelo agudo e constrangedor, "Como vai você?", fui direto ao ponto. Bem, mais ou menos. Perguntei casualmente se ela estava trabalhando no momento. Bem, veja bem, eu estava, mas eu apenas sorri porque tinha uma carta na manga, e essa carta era uma oferta de emprego. Eu disse a ela que estava procurando uma secretária e estava disposta a pagar 65.000 reais por ano com benefícios. "Eu tenho cara de um maldito caso de caridade?", ela perguntou. Olhei para ela sem expressão, e ela jogou a cabeça cheia de plástico para trás e gargalhou como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Já haviam se passado quase 10 anos. Não era possível que ela ainda fosse assim. Tentei dar a ela o benefício da dúvida e continuei. "Sim. Então você teria que começar o mais rápido possível, mas..." Ela interrompeu. "Você não sabe que eu sou uma influenciadora?" Ela então pegou seu iPhone e me mostrou sua página. Ela estava ganhando um novo seguidor a cada 4 meses e todas as suas DMs eram de 3 anos atrás. Foi quando eu finalmente percebi. Jasmine não era uma garota bonita e incompreendida. Ela era a definição clássica e acabada de "tive meu auge no ensino médio". Eu estava prestes a ir embora, mas ela me parou. "Ei, não fique triste. Com uma bunda reta dessas eu também seria advogada." Tentei ir direto para o meu carro, mas ela literalmente correu na minha frente e continuou. "Ei, então, quando vou conhecer seu namorado? Ou você tem medo que ele goste mais de mim?" Eu a interrompi e disse. "Jasmine, você construiu toda a sua identidade em ser a garota gostosa, e agora você é apenas mercadoria vencida que ninguém quer. Então, faça como os sugar daddies que te deram um perdido e me deixem em paz." Finalmente, ela congelou no lugar e me deixou em paz. Eu ainda não percebia, mas meus comentários tinham ferido Jasmine, e ela queria usá-los para arruinar tudo pelo que eu havia trabalhado. 2 semanas se passaram e pensei que era o fim da história e voltei à minha rotina normal. O trabalho estava agitado com um grande caso de fusão. Meu namorado Nathan e eu estávamos planejando uma viagem de fim de semana. A vida estava boa. Então, uma manhã, meu telefone começou a explodir de notificações. Mensagem após mensagem de colegas de trabalho. Meu chefe me chamou em seu escritório antes mesmo que eu chegasse à minha mesa. Alguém tinha postado capturas de tela em todas as redes sociais, conversas falsas onde eu supostamente admitia ter colado no exame da ordem, onde me gabava de subornar professores na faculdade de Direito.
Eles marcaram meu escritório e nossos maiores clientes. Minhas mãos tremiam enquanto eu rolava pelas postagens, os nomes das contas eram aleatórios, mas eu sabia que era Jasmine. O RH agendou uma reunião de emergência para aquela tarde e passei horas reunindo históricos antigos e e-mails para provar que as capturas de tela eram falsas. Meu chefe acreditou em mim, mas disse que precisávamos lidar com isso com cuidado. A reputação do escritório estava em jogo. Naquela noite, notei tentativas estranhas de login no meu e-mail e depois na minha conta bancária. Alguém estava tentando entrar usando senhas antigas, perguntas de segurança sobre o nome do meu primeiro animal de estimação e o nome de solteira da minha mãe. Informações que Jasmine saberia do ensino médio. Mudei todas as senhas que tinha. Adicionei autenticação de 2 fatores a tudo, liguei para o meu banco para colocar segurança extra em minhas contas. Nathan me ajudou a revisar todas as contas online que eu já havia criado e ficamos acordados até as 3 da manhã, garantindo que tudo estivesse bloqueado. Mas Jasmine não tinha acabado. Uma semana depois, minha vizinha idosa, a senhora Chen, bateu na minha porta. Ela mencionou minha doce amiga que a havia visitado, descrevendo Jasmine perfeitamente, e disse que estava tão feliz por eu ter amigos tão atenciosos que queriam me surpreender. Meu sangue gelou. Jasmine esteve no meu prédio, conversando com meus vizinhos, aprendendo minha rotina. A senhora Chen tinha contado tudo a ela. Quando eu saía para o trabalho, quando Nathan dormia aqui, até mencionou que eu costumava pegar café na cafeteria do andar de baixo aos sábados. Tentei explicar, mas a senhora Chen apenas sorriu, deu um tapinha na minha mão e disse: "Os jovens sempre têm seus dramas." Os bilhetes começaram a aparecer debaixo da minha porta no dia seguinte. Pequenos pedaços de papel com detalhes que só alguém me observando saberia. O que eu vesti para o trabalho, a que horas cheguei em casa, menções à comida que pedi para a viagem, nada explicitamente ameaçador, mas a mensagem era clara, ela estava me vigiando. Instalei uma câmera na campainha naquele fim de semana e, com certeza, a peguei em vídeo deslizando um bilhete por baixo da minha porta às 2 da manhã. Mas quando tentei registrar uma queixa, ela alegou que estava apenas visitando a senhora que tinha sido convidada para um chá. O prédio não tinha regras contra visitas a residentes. O segurança disse que estava de mãos atadas. Então ela ficou criativa, e Nathan começou a receber mensagens no Instagram de uma potencial cliente, uma mulher que precisava de um logotipo para sua nova marca de bem-estar. Ela ofereceu o dobro de sua taxa normal, e ele quase ignorou, mas o dinheiro era bom demais. Eles marcaram um encontro em uma cafeteria no centro, e descobri mais tarde que ela apareceu com um vestido minúsculo. Ficava tocando o braço dele, se inclinando, gravando tudo em seu celular escondido na bolsa. Nathan encerrou a conversa imediatamente, disse que não estava interessado e me mencionou indo embora depois de 10 minutos. Mas naquela noite, recebi vídeos de um número bloqueado, clipes editados que faziam parecer que Nathan estava flertando de volta, sua voz dizendo coisas como "Você está incrível" e "Adoraria te ver de novo", cortados de diferentes partes da curta conversa deles. Em um clipe, eu podia ouvir a risadinha de Jasmine ao fundo, aquela risada falsa e aguda que eu tinha ouvido na sorveteria. Nathan ficou furioso quando eu mostrei a ele. Sentamos e assistimos a gravação completa que ele havia feito em seu telefone para seus registros, e as edições eram tão óbvias quando se via a conversa real, mas se você visse apenas a versão dela, parecia ruim. Decidimos lidar com isso juntos, sem polícia, sem advogados ainda, apenas nós contra ela. Talvez tenha sido estúpido, mas eu ainda me lembrava da garota que costumava dividir o lanche comigo quando eu esquecia o meu. A garota que segurava meu cabelo em festas, e uma parte de mim esperava que ela parasse por conta própria. Eu estava errada. O próximo ataque veio à minha carreira. Uma queixa formal apresentada à ordem dos advogados. Anônima, é claro. Alegava que eu advogava embriagada, que estava roubando das contas fiduciárias dos clientes. Alegações graves que desencadearam uma investigação automática. Tive que contratar meu próprio advogado, gastei milhares de dólares que estava economizando para a entrada de uma casa. Apresentei meses de documentação, extratos bancários, planilhas de horas, tudo para provar minha inocência. Meu escritório me apoiou, mas eu podia ver a dúvida nos olhos de algumas pessoas. Enquanto eu lidava com essa bagunça, Jasmine trabalhava com nossos antigos amigos do ensino médio. Ela iniciou um chat em grupo sobre o planejamento de uma reunião e lentamente soltou dicas sobre como eu a havia intimidado naquela época, como eu roubei seu namorado no penúltimo ano. Mentiras completas, mas contadas com detalhes reais suficientes para parecerem críveis. Algumas pessoas se lembravam das coisas de forma diferente, mas outras começaram a postar sobre isso. Como sempre acharam que eu tinha ciúmes dela, como eu provavelmente ainda tinha. Meu telefone se iluminou com mensagens de pessoas com quem eu não falava há anos, me chamando de bully, dizendo que tinham visto minhas verdadeiras cores. Eu queria gritar, ela estava reescrevendo a história, e algumas pessoas estavam comprando. Foi quando decidi revidar com a verdade. Desenterrei meus antigos anuários e fotos. Encontrei um vídeo do último ano onde Jasmine estava zombando abertamente do meu peso na frente de todo mundo, outro em que ela brincava sobre minhas roupas serem da Goodwill. Postei-os no chat em grupo sem comentários, e a maré virou rápido. Outras pessoas começaram a compartilhar suas próprias histórias. Como Jasmine havia espalhado boatos sobre elas, como ela havia roubado namorados e colocado amigos uns contra os outros. Suas mentiras se desfizeram à medida que as pessoas comparavam suas anotações. Ela saiu do chat em grupo, mas o estrago em sua história estava feito. No entanto, ela ainda tinha uma última carta na manga. Durante uma apresentação para um cliente enorme no meu escritório, ela apareceu, vestida profissionalmente desta vez. Disse à recepção que tinha uma reunião comigo, um assunto jurídico urgente, e eles ligaram para a sala de conferências. Tive que sair no meio da minha apresentação para uma empresa da Fortune 500. Ela estava no saguão fazendo uma cena, alegando que eu lhe devia dinheiro, que eu havia roubado milhares dela. A segurança tentou acompanhá-la para fora, mas ela começou a gritar mais alto. Meu chefe e vários sócios testemunharam tudo, e embora não acreditassem nela, eu podia ver a paciência deles se esgotando. Depois que ela finalmente foi embora, meu chefe me chamou de lado e disse que entendia que não era minha culpa, mas que o escritório tinha uma reputação a proteger. Se isso continuasse afetando nosso trabalho,
Teríamos que ter uma conversa diferente. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha, cercada de papéis. Cada bilhete que ela havia deixado, capturas de tela de cada postagem falsa, gravações e vídeos montando meu caso. Natan me ajudou a organizar tudo cronologicamente e criamos uma linha do tempo mostrando a escalada dos acontecimentos, desde a sorveteria até agora. Comecei a verificar suas redes sociais com mais cuidado. Seu Instagram ainda mostrava a vida glamourosa, mas notei algumas coisas. As mesmas roupas repetidas em postagens diferentes, fotos de restaurantes chiques que eram de meses atrás, repostadas como novas, itens de grife aparecendo em sites de revenda com seu nome de usuário. Então, encontrei o carro dela, não por perseguição, mas porque a senhora Chen mencionou ter visto a amiga dela dormindo em um Honda Civic no estacionamento de visitantes. Fui verificar e, com certeza, lá estava o carro de Jasmine, cheio de roupas e cobertores. Ela estava morando nele, usando as vagas de visitantes do nosso prédio para estacionar durante a noite. A academia do outro lado da rua tinha uma promoção onde se podia tomar banho com um passe diário. Eu a via entrando lá todas as manhãs com uma bolsa. A garota que costumava se gabar de seu apartamento na parte badalada da cidade estava sem teto. Uma parte de mim se sentiu mal. A maior parte de mim estava apenas cansada. Isso tinha que acabar, mas eu sabia que ia piorar antes de melhorar e eu estava certa. A mensagem no Facebook da mãe de Jasmine chegou em uma tarde de terça-feira, enquanto eu revisava os relatórios trimestrais. Meu celular vibrou com a notificação e eu quase a apaguei sem pensar, supondo que fosse outra conta falsa tentando me vender criptomoedas ou suplementos milagrosos para perda de peso. Mas algo na foto do perfil me fez parar. Era uma foto real de Sandra Martinez, parecendo mais velha do que eu me lembrava, mas inconfundivelmente ela. Os mesmos olhos calorosos, o mesmo sorriso gentil que costumava me cumprimentar quando eu passava as tardes na casa delas no ensino médio. Cliquei em seu perfil. Fotos reais que remontavam a anos, churrascos em família, reuniões de feriado, festas de aniversário. Amigos em comum da minha cidade natal surgiram como fantasmas do passado. Pessoas em quem eu não pensava há anos, mas que aparentemente ainda estavam conectadas daquela maneira estranha do Facebook. Meu dedo pairou sobre o botão aceitar por um momento antes de eu clicar. A mensagem dela era longa e desesperada, do tipo que faz seu estômago afundar antes mesmo de você terminar de ler. Ela não tinha notícias de Jasmine há meses, não desde a última ligação que terminou em gritos e lágrimas. Durante essa ligação, Jasmine havia afirmado que estava administrando uma agência de marketing de sucesso, descrevendo clientes e campanhas com o tipo de detalhe específico que faz as mentiras soarem como verdade. Ela pintou um quadro de um apartamento de cobertura, com janelas do chão ao teto com vista para a cidade, completo com um porteiro e uma academia particular. Ela se gabou de namorar um empreendedor de tecnologia chamado Marcos, que estava prestes a vender sua startup por milhões. Tudo mentiras elaboradas que sua família acreditou. Até que sua irmã, Angela, tropeçou no aviso de despejo enquanto fazia uma pesquisa para um projeto de trabalho completamente não relacionado. Um registro público de 3 meses atrás, arquivado no Tribunal Municipal, listando Jasmine Martinez como ré. Concordei em me encontrar com Sandra em um Starbucks perto do meu escritório no dia seguinte. Cheguei cedo, pedi um café preto e encontrei uma mesa no canto onde poderíamos conversar em particular. Sandra entrou parecendo exausta, como se estivesse carregando o peso dessa situação por tempo demais. Ela havia envelhecido 20 anos desde a última vez que a vi, na formatura do ensino médio, quando ela me abraçou e me disse para manter contato com Jasmine na faculdade. Seu cabelo, antes perfeitamente penteado, agora estava com mechas grisalhas e preso em um simples rabo de cavalo. A bolsa de grife que ela sempre carregava havia sido substituída por uma bolsa de lona gasta. Ela se sentou pesadamente e imediatamente pegou o celular, as mãos tremendo um pouco enquanto rolava por capturas de tela. Jasmine vinha pedindo dinheiro a todos. Cada pedido era cuidadosamente elaborado para o máximo impacto emocional. Sua prima, Carrie, havia lhe dado $2.000 para um procedimento médico de emergência, completo com contas de hospital e atestados médicos falsos que Jasmine havia de alguma forma fabricado. Sua tia pagou $800 por reparos em um carro que já havia sido apreendido 2 meses antes. Um tio cobriu sua conta de telefone por 6 meses, acreditando que ela precisava para seu negócio próspero. Mas a pior parte, disse Sandra com lágrimas se formando nos olhos, foi o que ela fez com sua irmã. Angela tinha um bom coração. Sempre teve. E quando Jasmine apareceu em sua porta alegando que havia sido despejada injustamente, Angela não hesitou. Ela arrumou o quarto de hóspedes, comprou mantimentos extras, até emprestou roupas profissionais para Jasmine para entrevistas de emprego que pareciam nunca acontecer. 2 semanas depois, Angela voltou para casa mais cedo de uma reunião cancelada e encontrou Jasmine mexendo em sua caixa de joias. O colar de pérolas de sua avó já estava na bolsa de Jasmine, junto com várias outras peças. Seus cartões de crédito foram estourados em artigos de grife e saques em dinheiro. Jasmine até tentou fazer um empréstimo pessoal em nome de Angela, usando informações que roubou de documentos fiscais no escritório de casa. Quando confrontada, Jasmine não demonstrou um pingo de remorso. Em vez disso, tornou-se cruel, ameaçando contar ao marido de Angela sobre um caso que nunca aconteceu. Ela alegou ter provas, mensagens de texto, fotos, até um vídeo. Tudo falso, é claro. Mas o casamento de Angela já estava tenso pelo estresse do trabalho. E a ameaça foi suficiente para a aterrorizar. Angela a expulsou naquela noite, mas ainda estava lidando com o roubo de identidade, passando horas no telefone com agências de crédito e registrando boletins de ocorrência que provavelmente não levariam a lugar nenhum. Sandra perguntou se eu sabia onde Jasmine estava hospedada. Sua voz mal passava de um sussurro. Contei a ela sobre o carro no meu estacionamento de visitantes, como eu a tinha visto lá várias vezes, às vezes de manhã cedo, às vezes tarde da noite. Sandra começou a chorar então, lágrimas de verdade que ela não tentou esconder. Ela disse que eles haviam tentado de tudo ao longo dos anos,
Intervenções com toda a família presente, sessões de terapia que Jasmine frequentava 1 ou 2 vezes antes de declarar o terapeuta incompetente, até se ofereceram para pagar por reabilitação em regime de internação, embora Jasmine insistisse que não tinha um problema com substâncias, apenas um problema de dinheiro, um problema de respeito e um problema de todo mundo estar contra ela. Peguei meu laptop e mostrei a ela minha documentação. As postagens falsas no Instagram com minhas fotos distorcidas em sua narrativa, o assédio que havia escalado de irritante para assustador, a queixa na ordem dos advogados que poderia ter destruído minha carreira. O rosto de Sandra ficou branco enquanto ela via tudo. Ela disse que não era a primeira vez, nem de perto. Jasmine havia feito isso com outras 3 amigas que tentaram ajudar ao longo dos anos, cada situação seguindo um padrão perturbadoramente semelhante. Havia Amy, da faculdade, uma garota doce que foi colega de quarto de Jasmine no primeiro ano. Ela conseguiu um emprego para Jasmine na agência de marketing onde trabalhava, garantindo por ela apesar de Jasmine não ter experiência real. Jasmine durou exatamente 2 semanas antes de ser demitida por roubar informações de clientes e tentar roubar contas para uma agência concorrente inexistente. Depois, ela passou meses assediando Amy online, criando perfis falsos para comentar nas conquistas profissionais de Amy com mentiras sobre ela ser uma traidora. Ela ligou para o novo empregador de Amy, alegando que Amy havia roubado de sua empresa, postou em grupos de ex-alunos que Amy havia sabotado sua carreira por ciúmes. Outra amiga, Danielle, cometeu o erro de deixar Jasmine planejar seu casamento. Jasmine se apresentou como uma coordenadora de eventos experiente, mostrando um portfólio que foi inteiramente roubado dos sites de planejadores de casamento reais. Ela embolsou milhares em depósitos de fornecedores, contando a cada um uma história diferente sobre por que os pagamentos estavam atrasados. Quando tudo desmoronou 1 mês antes do casamento, Jasmine culpou Danielle, postando em todos os lugares que Danielle era uma noiva monstro que havia arruinado a amizade delas por causa de arranjos de flores e disposição de assentos. O casamento quase foi cancelado porque os fornecedores estavam ameaçando processar e os futuros sogros de Danielle pensavam que ela era incompetente ou uma golpista. O padrão era sempre o mesmo, Sandra explicou. Jasmine parecia desesperada por ajuda, postando vulnerabilidade suficiente para despertar a compaixão das pessoas. Alguém entrava em contato, lembrando-se da garota divertida e carismática que ela costumava ser. Ela se aproveitava de toda a gentileza, ultrapassando limites até extrair tudo o que podia. Então, quando confrontada, ela queimava tudo com uma vingança tão espetacular que a maioria das pessoas só queria esquecer que aquilo aconteceu, mas esta situação comigo era a pior que Sandra já tinha visto. O ataque mais sustentado, as mentiras mais elaboradas, o maior potencial para danos reais. Ela me deu as informações de contato de Amy e Danielle, junto com outra mulher chamada Becca, que empregou Jasmine brevemente como gerente de mídias sociais. Todas as 3 mulheres concordaram em falar se eu precisasse que testemunhassem ou fornecessem evidências. Então, Sandra me pediu um favor que eu podia ver que doía em sua voz. Eu consideraria não prestar queixa se Jasmine conseguisse ajuda? Ajuda de verdade desta vez. Não as sessões de terapia performáticas que ela frequentou antes. Eu disse que pensaria a respeito, mas nós duas sabíamos a verdade. Jasmine não aceitaria ajuda até que não tivesse absolutamente nenhuma outra escolha, até que todas as vias de manipulação tivessem sido fechadas. Naquela noite, liguei primeiro para Amy. Ela atendeu no segundo toque, e quando expliquei quem eu era e por que estava ligando, ela soltou um longo suspiro. Eu estava esperando por esta ligação há 2 anos, disse ela. Sua história era assustadoramente semelhante à minha, mas com consequências profissionais que eu mal havia evitado. As evidências falsas que Jasmine havia criado eram sofisticadas. E-mails adulterados, carimbos de data, hora manipulados, até uma gravação de voz que soava como Amy admitindo desvio de dinheiro. Amy havia perdido o emprego e passado 4 meses desempregada enquanto tentava limpar seu nome. Ela teve que contratar um perito em forense digital para provar que as evidências eram falsas, esgotando suas economias no processo. A história de Danielle foi de alguma forma pior. O caos do casamento quase acabou com seu matrimônio antes mesmo de começar. O marido dela começou a duvidar de seu julgamento, perguntando-se como ela pôde ter confiado em alguém tão obviamente instável. Eles gastaram o dinheiro da lua de mel em taxas legais e acordos com fornecedores, mas a pior parte foi o impacto social. Jasmine havia contatado todos os convidados com histórias sobre Danielle ser um monstro que destruiu a amizade delas. Algumas pessoas acreditaram. Danielle perdeu amizades que vinham desde a infância, tudo porque tentou ajudar alguém que parecia estar em dificuldades. Ambas as mulheres acabaram conseguindo medidas protetivas, mas Jasmine sempre encontrava maneiras de contorná-las. Novas contas de redes sociais brotavam como ervas daninhas. Ela recrutava estranhos online para serem seus macacos voadores, pessoas que acreditavam em sua narrativa de vítima e assediavam seus alvos em seu nome. Ela aparecia em locais logo além da distância restrita, tecnicamente não violando a ordem, mas tornando sua presença conhecida. Elas desistiram e seguiram em frente, mas ambas me avisaram que ela não pararia até ser forçada. Decidi pedir uma medida protetiva na manhã seguinte. Nathan me ajudou a organizar tudo, criando uma linha do tempo abrangente com evidências de apoio para cada incidente. Imprimimos cada peça de assédio digital, fizemos cópias dos vídeos de segurança, obtivemos declarações escritas da Sra. Chen sobre as visitas indesejadas. Meu chefe, que foi incrivelmente solidário durante toda essa aprovação, escreveu uma carta detalhada sobre a perturbação no trabalho e o dano potencial à reputação de nossa empresa. Conseguimos até as filmagens da segurança do prédio dela deixando bilhetes, deslizando-os por baixo da minha porta às 3 da manhã, como uma espécie de vilã de conto de fadas enlouquecida. A data do tribunal foi marcada para dali a 3 semanas. Jasmine seria intimada e teria a chance de responder. Eu sabia que ela apareceria. Ela não resistiria a uma chance de bancar a vítima na frente de uma audiência, especialmente uma com autoridade legal. Mas ela não esperou pelo tribunal para escalar
escalar as coisas. 2 dias depois de ser intimada, ela lançou uma campanha sofisticada que mostrou o quão calculado seu caos poderia ser. Ela iniciou uma campanha no GoFundMe, com uma história triste magistralmente elaborada. Segundo sua versão, ela era uma empreendedora de sucesso que havia sido alvo de uma ex-amiga ciumenta, tentando destruir sua vida. Ela alegou que eu havia hackeado suas contas de redes sociais, roubado suas ideias de negócios, e agora estava usando o sistema legal para silenciá-la. Ela postou fotos antigas de seus dias de influenciadora como se fossem recentes, fazendo parecer que ela ainda vivia aquele estilo de vida. Disse que precisava de dinheiro para um advogado para lutar contra as falsas alegações e reconstruir seu negócio que eu supostamente havia destruído. A página estava cheia de mentiras, mas elaborada com a habilidade de alguém que manipula a realidade há anos. Ela misturou verdade suficiente. Sim, tínhamos sido amigas. Sim, eu era advogada. Para parecer crível para estranhos. Ela arrecadou 300 errários no primeiro dia. Mas eu aprendi com a melhor. Ela. Entrei em contato com o GoFundMe com minha documentação, mostrando os papéis da medida protetiva e as evidências de assédio. Eles investigaram rapidamente e removeram a página em 48 horas, mas novas campanhas de arrecadação continuaram surgindo em diferentes plataformas, cada uma com detalhes ligeiramente diferentes para evitar detecção. Então, ela mirou diretamente no negócio de Nathan com um ataque coordenado. Deixou avaliações em todos os sites possíveis. Google, Yelp, plataformas específicas do setor que eu nem sabia que existiam. Cada avaliação era ligeiramente diferente, mas contava a mesma mentira básica, que ele a havia enganado, pegado um grande depósito por um trabalho de design, e nunca o entregou. Algumas avaliações alegavam que ele tinha sido antiprofissional durante a reunião. Outras diziam que ele tinha feito comentários inapropriados. Uma avaliação particularmente criativa alegava que ele havia roubado suas ideias de design e as vendido para concorrentes. Todas com uma estrela, todas postadas em um período de 48 horas, criando uma avalanche de negatividade que empurrou suas avaliações legítimas para baixo. Nathan passou dias inteiros contestando cada uma, fornecendo evidências de que ela nunca o havia contratado, que a reunião deles durou 10 minutos, que nenhum dinheiro jamais trocou de mãos. Alguns sites removeram as avaliações após investigar, mas outros não tinham sistemas de verificação robustos. Sua classificação geral caiu de 4.9 estrelas para 3.2. Clientes reais começaram a fazer perguntas. Um cliente em potencial cancelou uma reunião, citando explicitamente as avaliações como o motivo. Eu queria confrontá-la, gritar com ela sobre o dano que estava causando a pessoas inocentes. Mas minha advogada foi firme. Nenhum contato, de forma alguma. Documente tudo. Mas não se envolva. Deixe o sistema legal cuidar disso. Então, mordi a língua até sangrar e continuei montando meu caso. Uma semana antes do tribunal, as coisas ficaram estranhas de uma maneira que mostrou o quão criativa Jasmine podia ser em seu assédio. Comecei a receber entregas de comida que não pedi. Pizza à meia-noite quando eu estava tentando dormir. Comida chinesa às 6 da manhã, quando estava me arrumando para o trabalho. Sempre de restaurantes diferentes. Sempre com instruções de que era pré-pago como um presente de Jéssica. Os entregadores ficavam compreensivelmente irritados quando eu me recusava a aceitar a comida. Alguns ficando agressivos quando eu tentava explicar que era assédio. Um entregador ficou particularmente irritado, insistindo que eu estava tentando dar um golpe para conseguir comida de graça, já que as notas do pedido diziam que já estava pago. Então, prestadores de serviço começaram a aparecer. Encanadores alegando que eu tinha um vazamento de emergência que estava inundando o apartamento de baixo. Eletricistas dizendo que eu havia relatado tomadas soltando faíscas que poderiam causar um incêndio. Técnicos de eletrodomésticos insistindo que minha geladeira estava vazando refrigerante. Todas chamadas falsas de celulares descartáveis, todas usando versões ligeiramente diferentes do meu nome e número do apartamento, todas interrompendo meus dias de trabalho em casa e me fazendo parecer instável para meus vizinhos. O gerente do prédio, que havia sido paciente no início, estava ficando cada vez mais frustrado. Ele ameaçou me multar pelos alarmes falsos e mencionou que perturbações repetidas poderiam ser motivo para a rescisão do contrato de aluguel. Ela estava tentando me despejar pela pura persistência. Morte por 1000 cortes. Tornar minha vida tão caótica, tão exaustiva, que eu desistisse da medida protetiva apenas por paz. Nathan começou a ficar mais em casa para ajudar a lidar com o caos. Desenvolvemos um sistema, fazendo turnos. Um trabalhava enquanto o outro lidava com qualquer desastre que aparecesse na porta. Eu estava exausta, dormindo 3 horas na maioria das noites, mas também estava mais determinada do que nunca. Ela tinha escolhido a pessoa errada para mexer. 3 dias antes do tribunal, eu estava revisando meus arquivos quando notei algo que fez tudo se encaixar. Em uma de suas páginas falsas do GoFundMe, ela postou uma história triste sobre perder seu apartamento por causa da minha campanha de assédio. Mas as datas não batiam. Segundo a história dela, eu a tinha despejado no mês passado, mas eu encontrei o aviso de despejo real online, e ela havia sido despejada 3 meses antes mesmo de nos encontrarmos na sorveteria. Cavei mais fundo nos registros públicos, passando horas em sites de tribunais e bancos de dados jurídicos. Encontrei registros judiciais que pintavam um quadro de destruição financeira que remontava a anos. Ela havia sido despejada por falta de pagamento, devendo 6 meses de aluguel mais multas por atraso e custos legais. O proprietário processou e ganhou um julgamento por mais de 8.000 reais. Ela nunca pagou 1 centavo. Havia outros casos também. Empresas de cartão de crédito buscando julgamentos por cartões estourados, um empréstimo de carro não pago que resultou em apreensão, até um julgamento de uma ex-colega de quarto por contas de serviços públicos não pagas e danos à propriedade. Jasmine não estava apenas sem dinheiro. Ela estava se afogando em dívidas que vinham desde seus dias de influenciadora. O estilo de vida que ela retratava havia sido financiado inteiramente por cartões de crédito e empréstimos pessoais. Um castelo de cartas que havia desmoronado anos atrás. Quando isso secou, ela recorreu a amigos e familiares, queimando relacionamentos como se fossem recursos renováveis. Quando eles finalmente a cortaram, ela ficou desesperada o suficiente para mirar em conhecidos, ex-amigos,
Qualquer um que mostrasse um pingo de simpatia. Eu não era especial. Eu era apenas o alvo mais recente, escolhido porque eu tinha mais a perder, e havia demonstrado bondade em um momento vulnerável. O dia do tribunal chegou, cinzento e com garoa, combinando perfeitamente com meu humor. Vesti meu melhor terno, aquele que guardo para apresentações importantes a clientes, querendo projetar profissionalismo e credibilidade. Nathan veio para apoio moral, junto com meu chefe, que se ofereceu para testemunhar sobre a perturbação no trabalho. Minha advogada, uma mulher perspicaz chamada Patrícia, especializada em casos de assédio, disse que tínhamos um dos casos mais fortes que ela já tinha visto. As evidências eram esmagadoras e meticulosamente documentadas. Jasmine apareceu 20 minutos atrasada, parecendo que tinha dormido no carro, o que provavelmente era verdade. Seu cabelo estava sujo e emaranhado, preso em um coque bagunçado que não parecia em nada com o penteado cuidadosamente estilizado de seus dias de Instagram. Suas roupas estavam amassadas, um blazer de poliéster barato sobre um jeans que já viu dias melhores, sem maquiagem, sem joias, sem vestígios da imagem polida que ela tanto se esforçou para manter. Ela estava se representando, seja por não poder pagar um advogado ou por não encontrar um disposto a pegar seu caso. A juíza era uma mulher prática e direta chamada Juíza Chen. Nenhuma relação com minha vizinha, mas a coincidência me fez sorrir, apesar do meu nervosismo. Ela revisou as evidências metodicamente, ocasionalmente pedindo esclarecimentos, mas principalmente deixando a documentação falar por si. As postagens falsas, os vídeos de segurança, os bilhetes, a queixa na ordem dos advogados, as avaliações de negócios, as chamadas de serviço, cada peça construindo um quadro claro de assédio crescente. Quando chegou a vez de Jasmine, ela se levantou, trêmula, agarrando a mesa para se apoiar. Começou a divagar sobre como éramos melhores amigas desde o primeiro ano, como eu a abandonei quando ela mais precisava. Sua voz ficou mais forte à medida que ela se aquecia com seu tema, descrevendo como eu sempre tive ciúmes de seu sucesso, como eu queria o que ela tinha. Ela pegou uma pasta de capturas de tela impressas de seu antigo Instagram, tentando mostrar à juíza o quão famosa ela tinha sido, quantos seguidores tinha, como eu estava tentando roubar sua vida e sua identidade. A juíza a interrompeu com um gesto de mão. Pediu evidências específicas de assédio da minha parte. Jasmine se atrapalhou com seus papéis, finalmente tirando capturas de tela da nossa conversa por texto da sorveteria. Ela apontou triunfantemente para onde eu a chamei de mercadoria vencida, dizendo: "Isso prova que eu era a agressora, que eu fui cruel e abusiva desde o início." Minha advogada calmamente apontou que este comentário veio depois que Jasmine insultou minha aparência, me chamou de patética e ameaçou meu relacionamento. Que palavras maldosas em resposta ao assédio não eram ilegais, especialmente em uma conversa privada onde eu estava me defendendo. A juíza concordou, observando que o texto mostrava que eu tentei encerrar a conversa várias vezes, enquanto Jasmine continuava a escalar. Jasmine ficou mais frenética então, sua narrativa de vítima cuidadosamente construída desmoronando. Ela começou a gritar sobre como eu lhe devia, como ela me tornou popular no ensino médio quando ninguém mais falava comigo, como eu não teria sucesso sem sua influência, sua orientação, sua amizade. Como amigos de verdade compartilham tudo, e eu estava sendo egoísta por não ajudá-la quando ela me deu tanto. O sentimento de direito em sua voz era assombroso, como se minha vida inteira fosse de alguma forma devida a ela, porque ela foi legal comigo na adolescência. A juíza já tinha ouvido o suficiente. Ela concedeu a medida protetiva com condições que eram mais rígidas do que eu esperava. 2 anos de absolutamente nenhum contato, incluindo contato por terceiros. Ela tinha que ficar a 150 metros de distância da minha casa e do meu local de trabalho. Nenhum contato ou postagem em redes sociais sobre mim, mesmo que indiretos. Qualquer violação resultaria em acusações criminais imediatas. A voz da juíza era firme enquanto ela explicava que assédio era um crime sério e que as evidências mostravam um padrão claro de comportamento crescente que representava uma ameaça genuína. Jasmine surtou completamente. Ela gritou que eu estava arruinando a vida dela, que eu me arrependeria disso, que ela faria com que todos soubessem que tipo de pessoa eu realmente era. Os seguranças se moveram em direção a ela, mas ela não havia terminado. Ela se virou para mim diretamente, seu rosto contorcido de raiva, e gritou que eu lhe devia metade de tudo que eu tinha, que ela me fez quem eu era, que garotas feias como eu deveriam ser gratas por amigas como ela, que eu não era nada sem sua influência. A juíza adicionou uma acusação criminal de assédio ali mesmo no tribunal. Com um rosto severo, ela ordenou que Jasmine passasse por uma avaliação de saúde mental completa e marcou uma audiência criminal para o mês seguinte. Jasmine ainda estava gritando, enquanto a segurança a escoltava para fora, algo sobre merecer coisa melhor e como o mundo estava contra ela. Como todos veriam a verdade eventualmente. Minhas mãos tremiam quando saímos do tribunal. Nathan me abraçou forte, enquanto meu chefe dizia que eu lidei com tudo com graça e profissionalismo. Minha advogada disse que as acusações criminais provavelmente resultariam em liberdade condicional e terapia obrigatória, possivelmente aulas de controle de raiva também. Talvez isso finalmente desse a Jasmine a ajuda de que ela claramente precisava. As semanas seguintes foram abençoadamente silenciosas. Nenhuma entrega falsa, nenhuma chamada de serviço, nenhum bilhete sob minha porta. Eu podia finalmente respirar, sem me perguntar que caos viria a seguir. O trabalho voltou ao normal, e eu me joguei nos meus projetos com energia renovada. Meu chefe mencionou que estava impressionado com a forma como eu lidei com a situação, mantendo o profissionalismo apesar do estresse pessoal. Ele até deu a entender que uma promoção estava a caminho, dizendo que a empresa valorizava funcionários que conseguiam lidar com desafios com tal maturidade. O negócio de Nathan se recuperou assim que as avaliações falsas foram removidas, e seus clientes reais se mobilizaram para postar avaliações positivas em resposta. Ele até conseguiu um novo cliente que ficou impressionado com sua resposta profissional à situação, dizendo que mostrava integridade. Começamos a procurar apartamentos juntos, prontos para construir um futuro sem a sombra do caos de Jasmine pairando sobre nós. Recebi atualizações através de Sandra, que
que me mandava mensagens ocasionalmente. Jasmine foi condenada por assédio e perseguição cibernética. A juíza lhe deu 2 anos de liberdade condicional, com condições rígidas, terapia obrigatória 2 vezes por semana, aulas de controle de raiva e serviço comunitário. Ela também teve que pagar restituição pelas minhas custas judiciais, embora Sandra tenha admitido que não sabia como Jasmine conseguiria isso, dada sua situação financeira. Ela estava morando com os pais no porão, trabalhando em uma loja de departamento no shopping, onde costumávamos passar o tempo na adolescência. Era o primeiro emprego de verdade que ela tinha em anos. Sandra disse que a terapia parecia estar ajudando, lentamente. Jasmine estava finalmente admitindo parte de seu comportamento, embora ainda tivesse um longo caminho a percorrer em termos de assumir total responsabilidade. O terapeuta estava trabalhando em suas tendências narcisistas e em sua incapacidade de manter relacionamentos saudáveis. Ela até escreveu cartas de desculpas para Amy e Danielle como parte de sua terapia, embora seu terapeuta tenha aconselhado a não enviá-las ainda. Ela precisava estar mais avançada no tratamento antes de tentar se redimir. Perguntei se ela havia escrito uma para mim. Sandra disse que sim, mas que entendia se eu nunca quisesse vê-la. O terapeuta fez Jasmine escrever cartas para todas as pessoas que ela machucou, não necessariamente para enviar, mas como um exercício para reconhecer o dano que causou. Eu disse, talvez um dia eu esteja pronta para ler. Não agora. Provavelmente não por um longo tempo, mas talvez eventualmente, quando mais tempo tiver passado e as feridas não estiverem tão frescas. 6 meses depois, eu estava empacotando meu apartamento para a mudança para o condomínio que Nathan e eu havíamos comprado juntos. Era em um bairro diferente, um novo começo longe de todas as memórias e associações. Enquanto embrulhava porta-retratos em plástico bolha, encontrei uma foto antiga minha e de Jasmine do 2º ano do ensino médio. Estávamos na praia durante as férias de primavera, queimadas de sol e rindo, com os braços uma ao redor da outra como as melhores amigas que pensávamos que seríamos para sempre. Antes dos seguidores e dos filtros, antes que ela decidisse que a imagem era mais importante que a autenticidade, que ser bonita e popular valia a qualquer custo. Quase joguei fora, mas decidi guardar. Não por nostalgia, mas como um lembrete de como as pessoas podem mudar, como a amizade pode se tornar tóxica. Como o sucesso não é sobre o que os outros pensam de você, mas sobre quem você escolhe ser quando ninguém está olhando. A senhora Chen nos ajudou na mudança, trazendo biscoitos caseiros e se preocupando com a forma como estávamos embalando os itens frágeis. Ela disse que sentia falta de ter jovens por perto, que o prédio estava quieto demais ultimamente. Perguntei se ela tinha visto Jasmine recentemente. Ela disse que não, que aquela amiga havia parado de visitar meses atrás, logo depois que a medida protetiva foi concedida. Então ela deu um tapinha na minha mão com a sua, macia e enrugada, e disse, às vezes as pessoas precisam cair até o fundo do poço antes de aprenderem a se levantar por conta própria. Ajudar alguém que se recusa a se ajudar não é bondade, é ser conivente. A última atualização que eu vi foi que Jasmine ainda estava em terapia e trabalhando no varejo. Seu Instagram havia sido excluído como parte de sua liberdade condicional. Sua família disse que ela estava progredindo, mas era lento, um dia de cada vez. Ela teve contratempos, momentos em que os velhos padrões tentaram ressurgir, mas a estrutura da condicional e da terapia obrigatória a mantinha responsável. Eu esperava que fosse verdade. Apesar de tudo que ela me fez passar, eu queria que ela encontrasse paz, que se tornasse uma pessoa que pudesse ter relacionamentos genuínos sem exploração, mas eu também sabia que minha paz vinha de me afastar, de me recusar a ser conivente com suas ilusões ou aceitar seu abuso, de escolher meu próprio valor em vez da necessidade dela de diminuir os outros para se engrandecer, de reconhecer que a amizade não deveria vir com uma etiqueta de preço, emocional ou de qualquer outro tipo. Algumas amizades são feitas para durar para sempre, crescendo e evoluindo como nós. Outras nos ensinam lições valiosas sobre limites, autorrespeito e a diferença entre ajudar e ser conivente. Jasmine me ensinou ambas as lições. Primeiro como a amiga que me aceitou quando ninguém mais o fazia, depois como o exemplo de alerta do que acontece quando a imagem se torna mais importante que a integridade. E por essa educação, de uma forma estranha e dolorosa, eu era grata. A vida se acomodou em um novo normal depois disso. Nathan e eu nos sentimos confortáveis em nosso condomínio. O trabalho ia muito bem. Eu até consegui aquela promoção que meu chefe havia insinuado, associada a sênior com uma sala de esquina e tudo. O aumento significava que poderíamos finalmente começar a economizar para férias de verdade. Não apenas viagens de fim de semana para cidades próximas. Mas você sabe como é a vida. Justo quando você pensa que o drama acabou, ele encontra um caminho de volta. Começou pequeno, um pedido de amizade no LinkedIn de alguém chamado John Martin. O perfil era escasso, mas de aparência profissional. Dizia que trabalhava com marketing digital. Tinha conexões com pessoas que eu conhecia da faculdade de Direito. Quase aceitei antes de notar que a conta foi criada na semana passada. A foto do perfil era genérica, provavelmente roubada de algum site de banco de imagens. Bloqueei imediatamente. Depois vieram os pacotes da Amazon. Coisas aleatórias que eu não pedi. Um tapete de yoga, capas de celular para um modelo que eu não tinha, suplementos para condições que eu não tinha. Tudo enviado para o meu antigo apartamento, onde os novos inquilinos estavam ficando irritados. O gerente do prédio me ligou perguntando se eu poderia atualizar meu endereço com quaisquer empresas que estivessem enviando esse lixo. Eu sabia que não eram empresas. Era Jasmine, testando os limites novamente. Documentei tudo e enviei para minha advogada. Patrícia disse que estava no limite, mas não era o suficiente para uma violação. O perfil do LinkedIn não podia ser definitivamente ligado a Jasmine. Os pacotes para meu antigo endereço não estavam me assediando diretamente em minha nova localização. Precisávamos de algo mais concreto. Então, esperei e continuei documentando. Nathan notou primeiro.
Seu Instagram começou a receber solicitações para seguir de contas sem postagens, sem fotos de perfil, apenas nomes de usuário aleatórios. Eles viam suas histórias e depois desapareciam. Uma conta enviou uma DM perguntando sobre seus serviços de design, usando uma linguagem que parecia familiar. Ele tirou print de tudo antes de bloqueá-los. Então minha mãe ligou. Disse que recebeu uma mensagem estranha no Facebook de alguém que afirmava ser minha colega de quarto da faculdade, fazendo perguntas sobre mim, dizendo que queria se reconectar para o meu aniversário. Minha mãe, uma santa, sabia que algo estava errado. Eu morei sozinha na faculdade depois do primeiro ano. Ela disse à pessoa para entrar em contato comigo diretamente e a bloqueou. O padrão era claro. Jasmine estava testando a medida protetiva, vendo o quão perto ela poderia chegar sem tecnicamente violá-la, usando nomes falsos, mirando em pessoas ao meu redor em vez de em mim diretamente. Era exaustivo, mas me recusei a deixar isso me abalar. Eu tinha uma vida para viver. 3 meses se passaram com esse assédio de baixo nível, sempre sutil o suficiente para evitar consequências legais. Então, Sandra ligou com notícias que mudaram tudo. Jasmine havia parado de comparecer à terapia. Faltou a 3 sessões seguidas. Sua oficial de condicional estava procurando por ela. Ela havia esvaziado seu quarto na casa dos pais no meio da noite, levando apenas roupas e seu laptop. Meu estômago afundou. Isso era ruim. Muito ruim. Uma pessoa sem nada a perder era perigosa. E Jasmine já havia perdido tudo. Liguei para Patrícia imediatamente. Ela disse para ter um cuidado extra, variar minhas rotinas, talvez ficar com amigos por alguns dias. A violação da condicional significava que Jasmine seria presa no local, mas eles tinham que encontrá-la primeiro. Tirei uma semana de folga do trabalho, dizendo ao meu chefe que tinha uma emergência familiar. Nathan e eu ficamos na casa do irmão dele, do outro lado da cidade. Trabalhei remotamente, verificando com vizinhos e a segurança do prédio diariamente. Todos estavam em alerta. A senhora Chen até organizou um grupo de vigilância do prédio, recrutando outros aposentados para ficar de olho em atividades suspeitas. Dias se passaram sem sinal dela. Comecei a relaxar, pensando que talvez ela tivesse saído da cidade. Então, o irmão de Nathan, Scott, mencionou algo estranho. Uma mulher andava perguntando sobre nós na cafeteria perto do apartamento dele. Disse que era uma velha amiga tentando nos surpreender. O barista felizmente não deu nenhuma informação, mas isso significava que Jasmine sabia onde estávamos hospedados. Fizemos as malas imediatamente e fomos para um hotel no centro. Uma daquelas grandes redes onde você precisa de um cartão-chave para tudo. Câmeras de segurança por toda parte. Senti como se estivesse em um filme ruim, me escondendo de uma ex-amiga perseguidora. Mas eu não ia arriscar. Naquela noite, não consegui dormir. Algo parecia errado. Eu ficava verificando as fechaduras, espiando pelas cortinas. Nathan disse que eu estava sendo paranoica, mas não me impediu. Por volta das 3 da manhã, meu celular vibrou. Uma notificação da câmera da campainha do nosso condomínio. Movimento detectado. Abri o aplicativo com as mãos trêmulas. Lá estava ela. Jasmine, com uma aparência terrível, cabelo emaranhado, roupas sujas, carregando uma mochila que parecia cheia até o topo. Ela estava tentando chaves diferentes na nossa fechadura. Onde ela conseguiu chaves? Então me lembrei da cópia que eu costumava guardar debaixo da pedra falsa perto da porta. Eu a havia movido meses atrás, mas ela deve ter feito uma cópia quando estava visitando a senhora Chen. Liguei para o 190 imediatamente. Disse a eles que alguém estava invadindo minha casa, que eu tinha uma medida protetiva, que ela estava violando a liberdade condicional. Eles enviaram viaturas na mesma hora. Nathan ligou para a segurança do prédio para ficar de olho nela até a polícia chegar. Assistimos pela câmera enquanto ela ficava mais frustrada, chutando a porta, jogando o corpo contra ela. Então ela tirou algo da mochila. Um pé de cabra. Ela ia arrombar. Meu coração estava acelerado. Todas as nossas coisas estavam lá. Nossos computadores, documentos importantes, a vida que construímos juntos. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer dano real, a polícia chegou. 3 carros, luzes piscando. Eles se aproximaram com cuidado. Ela os viu e tentou correr, mas não havia para onde ir. Eles tinham cercado o prédio. Nós a vimos ser presa, com as mãos nas costas, empurrada para dentro da viatura. Tinha acabado. Finalmente acabado, ou assim eu pensava. Na manhã seguinte, Patrícia ligou com atualizações. Jasmine carregava mais do que apenas ferramentas de arrombamento. Ela tinha cópias impressas de todas as fotos das minhas redes sociais de anos atrás. Fotos de Nathan e eu com grandes X vermelhos desenhados sobre nossos rostos. Anotações detalhadas sobre nossas rotinas, onde trabalhávamos, onde fazíamos compras, onde jantávamos às sextas-feiras. Ela estava planejando algo. O que exatamente nunca saberíamos, mas foi o suficiente para adicionar acusações adicionais. O promotor levou a sério desta vez. Chega de liberdade condicional, chega de segundas chances. Jasmine foi mantida sob custódia sem fiança, aguardando o julgamento. Seu defensor público tentou argumentar que ela precisava de tratamento, não de prisão, mas a juíza já tinha visto o suficiente. O padrão de escalada, a violação da condicional, a evidência de que planejava algo pior. Ela foi considerada uma ameaça real. Durante o julgamento, mais vítimas apareceram. Uma mulher chamada Becca, que havia contratado Jasmine brevemente. Um cara chamado Billy, que namorou com ela por 2 meses antes que ela esvaziasse sua conta bancária. Até mesmo seu antigo gerente da boutique, que revelou que Jasmine vinha roubando do caixa e culpando outros funcionários. A promotoria pintou o quadro de alguém que vinha manipulando e explorando pessoas por anos. Jasmine tentou bancar a vítima uma última vez. Alegou que todos estavam contra ela, que a sociedade odiava mulheres bonitas e confiantes, que todos nós tínhamos ciúmes de seu sucesso, mas as evidências eram esmagadoras. O júri deliberou por menos de 2 horas. Culpada em todas as acusações: perseguição, assédio, tentativa de arrombamento, violação de condicional, roubo de identidade pelos perfis falsos. A juíza a sentenciou a 3 anos de prisão estadual, com tratamento psiquiátrico obrigatório, sem liberdade antecipada, sem condicional desta vez. Sandra me ligou chorando após a sentença. Disse que estava aliviada, mas de coração partido. Sua filha precisava de ajuda, mas a recusou tantas vezes que eles ficaram sem opções.
Talvez a prisão fosse finalmente o fundo do poço de que Jasmine precisava. Eu disse a Sandra que não era culpa dela. Algumas pessoas têm que aprender da maneira mais difícil. Algumas nunca aprendem. Às vezes, penso naquele dia na sorveteria. Como as coisas poderiam ter sido diferentes se eu simplesmente tivesse ido embora quando ela me insultou, se eu não tivesse feito aquele comentário sobre mercadoria vencida, mas então me lembro de todas as suas outras vítimas. Amy, Danielle, Becca, Billy, provavelmente dezenas de outras que nunca se manifestaram. Ela teria encontrado um motivo para me atacar eventualmente. É o que os predadores fazem. Eles caçam. A Sra. Chen faleceu no ano passado, pacificamente durante o sono, aos 91 anos. Em seu funeral, a filha dela mencionou o quanto ela amava ter vizinhos jovens que cuidavam dela, como eu a ajudava com as compras, e Nathan consertou seu computador. Como a fizemos se sentir segura quando aquela garota problemática estava por perto. Mesmo na morte, a Sra. Chen estava cuidando de nós, garantindo que sua família soubesse que nós éramos as pessoas de bem. Eu ainda tenho aquela foto antiga minha e de Jasmine na praia. Está em uma caixa no armário com outras recordações do ensino médio. Anuários, programas de formatura, corsagens secos de bailes, lembranças de um tempo mais simples, quando sua maior preocupação era passar em química e se o seu crush gostava de você. Antes de você aprender que algumas amizades são tóxicas, que rostos bonitos podem esconder almas feias, que às vezes a melhor coisa que você pode fazer por alguém é absolutamente nada, mas não me detenho nisso. A vida é muito curta e boa demais agora. Tenho amigos de verdade que me apoiam sem contar pontos. Um marido que me ama exatamente por quem eu sou. Uma carreira que construí com meu próprio cérebro e trabalho duro. Uma casa que é um santuário, não uma fortaleza. E sim, eu ainda sou a amiga feia pelos padrões de Jasmine. Meu cabelo fica com frizz na umidade. Nunca terei uma barriga chapada. Minha ideia de maquiagem é rímel e protetor labial. Mas estou bem com isso. Mais do que bem. Porque eu sei algo que Jasmine nunca aprendeu. A verdadeira beleza não está no seu rosto, nos seus seguidores, ou em quantos caras te querem. Está em como você trata as pessoas quando não tem nada a ganhar. Está em construir os outros em vez de derrubá-los. Está em ser alguém com quem as pessoas podem contar. Então, essa é a minha história. Minha melhor amiga rica e bonita tentou destruir minha vida porque eu não quis mais ser conivente com suas ilusões. Ela falhou porque eu me recusei a deixá-la, porque eu tinha pessoas boas ao meu redor e um sistema legal que eventualmente funcionou. Porque o fundo do poço não é apenas um lugar que você atinge. Às vezes, é uma cela na qual você fica trancado até estar pronto para mudar. Espero que ela esteja realmente recebendo ajuda agora. Espero que ela esteja aprendendo a ser uma pessoa real, em vez de uma imagem cuidadosamente curada. Espero que ela encontre paz. Mas principalmente, espero nunca mais vê-la. Algumas pontes não foram feitas para serem reconstruídas. Algumas pessoas não foram feitas para permanecer em sua vida. E tudo bem, é mais do que tudo bem. É liberdade, é.